Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jânia Micaeli, eu sou advogada criminalista, atuo na área militar basicamente, né? Uma área em que eu tenho muita afinidade e gosto bastante. Bom, hoje eu gostaria de bater um papo com vocês a respeito do crime de deserção, crime previsto lá no artigo 187 do Código Penal Militar. Crime este que incorre o militar que permanece por mais de 8 dias ausente da unidade em que ele serve ou do local em que ele deveria permanecer, tá bom? Bom, a partir do momento então em que ele permanece esses 8 dias ausente, a autoridade competente ou o comandante da unidade, ele vai lavrar o termo de deserção. Termo esse que vai servir como base, né, para a ação penal. E a partir do momento em que esse termo é lavrado, o desertor, então, ele é sujeito à prisão. Significa dizer que o militar, ele responderá ao processo segregado, ele vai responder todo o processo ali preso até o julgamento. Tá, mas isso é de maneira indefinida? Não, tá? Isso pode durar apenas 60 dias. Por mais de 60 dias, ele vai ter que ser colocado em liberdade sob pena de configurar constrangimento ilegal, tá bom? Então, a legislação castrense prevê ali, limita em 60 dias o prazo para essa instrução processual ocorrer, tá bom? Bom, a gente fica se perguntando, bom, mas e aí como que funciona a questão da liberdade provisória? Não tem cabimento? Nós vamos lá no artigo 270 do Código de Processo Penal Militar e lá nós temos os requisitos para a liberdade provisória, tá bom? No entanto, ele nos faz uma ressalva dos crimes em que não é concedida a liberdade provisória. E dentre eles está o crime de deserção, o crime do artigo 187. Ou seja, é clara, a legislação castrense, ela foi criada, foi elaborada para que o desertor ficasse preso durante a instrução processual. Isso é pacífico. Tanto é que se vocês fizerem uma rápida pesquisa aí no Google, né, na jurisprudência, nas decisões anteriores, HCs, enfim, nós vamos encontrar muita coisa falando sobre isso, né? Não há que se falar em constrangimento ilegal, é previsto na legislação castrense. A própria Constituição Federal, ela enfatiza a questão de que ninguém será preso em flagrante delito, ressalvada nas hipóteses, né, da excepcionalidade dos crimes militares. Então, pessoal, foi criado justamente para isso, né, para que o militar, ele ficasse preso, né, então não tem muito por onde correr. Na semana passada nós tivemos um episódio, né, um fato de um desertor, de um militar desertor, e nós entramos com pedido de liberdade provisória na 11ª. E nós sustentamos duas teses, tá? Até a primeira tese da homogeneidade da pena, esse princípio, ele diz que ninguém poderá sofrer uma sanção mais gravosa do que aquela que eventualmente ele venha a receber. Isso porque nós estamos aqui lidando com um crime de pena máxima de 2 anos de detenção, ou seja, mesmo que ele venha a ser condenado, ele não vai ser preso ao final. Então, está antecipando uma pena que nem vai acontecer, né? No caso prático, ele não vai ser preso. E a segunda tese é a ausência de fundamentação dos requisitos da prisão preventiva, ou seja, a prisão preventiva, para ela ser decretada, ela precisa cumprir todos os requisitos previstos lá no artigo 312 do Código de Processo Penal e no Código de Processo Penal Militar, lá nos artigos 254 e 255, ela precisa preencher todos aqueles requisitos, né? Mas nesse caso, não. Nesse caso da deserção, nós temos um termo de deserção, onde diz ele é desertor, as testemunhas acompanhando, assinando os termos, dizendo que ocorreu a deserção e a prisão, ou seja, o que a lei manda, ponto final. Mas o que nós buscamos
é o que alguns outros advogados, obviamente, já vêm buscado, e nós temos outros casos, né, que foi deferida dessa mesma maneira no Rio de Janeiro, enfim. Aqui em Cuiabá pode ter sido, pode ter ocorrido, mas eu nunca, não tenho conhecimento, né? Talvez algum colega, de repente, compartilhe depois conosco. Mas, enfim, todos têm buscado essa tese de que se você não cumpre os requisitos, você não preenche os requisitos da prisão preventiva, não tem por que você manter um militar preso, né? Nesse caso específico, ao contrário, o militar é um militar que ostenta um extrato de alterações excepcional, ele não possui nenhuma punição, ele possui residência fixa, não há notícias de que ele vai trazer embaraços à instrução processual, ou seja, pelo contrário, ele não preenche nenhum dos requisitos da prisão preventiva. Razão pela qual o magistrado da 11ª Vara Criminal Militar acertadamente colocou em liberdade o desertor, né? Deixando assim que ele responda ao processo em liberdade, sobre esse fundamento de que não basta que se tenha o termo de deserção, não basta que a lei fala prenda, se você não possui os requisitos, né, da prisão preventiva, o que deve ser necessário, né? E nós ficamos bem contentes com essa decisão, né? Deu uma empolgada geral, o que vem contrariar aí, vem mostrando, vem inovando bastante, que muitas coisas atenientes à legislação castrense, ela é um pouco ultrapassada, né? E nós vemos que de pouco em pouco, né, dia após dia, nós vemos grandes conquistas aí por parte de grandes advogados, de colegas de profissão. E eu gostaria de ter compartilhado isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E era isso. Obrigada, galera, e até a próxima.